Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui então para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas questões bem simples, mas ao mesmo tempo fundamentais, tá? Da estimulação a ser feita com a criança, principalmente com a criança pequena, tá? Em idade de intervenção precoce. Eu quero lembrar principalmente a questão do segmento de liderança, tá? Então, o quanto é importante que nas nossas brincadeiras com a criança a gente consiga dar valor às brincadeiras que ela está fazendo, tá? Dar importância ao que a criança está fazendo, a como ela está explorando aquele material e aquele brinquedo. Isso é muito importante, certo? Para que então a gente possa ir seguindo a sua liderança, brincando do seu jeitinho e depois inserindo um pouquinho do nosso jeito, tá? O que é isso então? Zona de conforto, zona de estimulação. A gente brinca um pouquinho na zona de conforto, do jeitinho da criança, a gente vai lá e insere algo novo, que é a zona de estimulação, que é aquilo que a gente quer ensinar para ela, que a gente quer inserir no repertório dessa criança. Para que a gente possa ampliar repertórios, a gente tem que ir incluindo variações, mas isso tem que ser muito de leve, tá? Por quê? Para que a gente não produza um comportamento inapropriado, certo? Então, por isso que a gente precisa ir com calma, para que a gente consiga captar a atenção da criança suficientemente, para que a gente consiga encontrar o sorriso, para que a gente consiga fazer do momento de estimulação um momento alegre, um momento divertido, um momento onde haja interação e reciprocidade. Não dá pra gente só querer que a criança nos responda, que a criança nos traga, né? Não dá pra gente só pedir demanda. A gente tem que conseguir também entrar na brincadeira e naquele jeito que a criança encontra para se divertir e para manusear, enfim, e explorar os materiais, os objetos, os brinquedos ou mesmo algumas brincadeiras das rotinas sensório-sociais, tá? Então, todas aquelas brincadeiras que a gente fala sobre o contato do corpinho, a cosquinha, a dona aranha, o cavalinho, o elevador, né? Colocar a criança nos pés, levantar e baixar, o girar, o pega-pega, o esconde-esconde, né? O achou, né? Todos esses tipos de brincadeiras, que são as brincadeiras que são consideradas, então, as rotinas sensório-sociais, elas estão valendo muito, 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 tá? São brincadeiras que trazem uma amplitude, assim, uma intensidade de comunicação e de interação fundamentais para qualquer relação, tá? Entre família e criança. Então é muito, muito importante. Família, enfim, terapeuta. Mas é fundamental que essas rotinas aconteçam, certo? Sejam elas assim ou sejam elas também com algum objeto, enfim, escolhido por você. Seja a bolha de sabão, seja o balão, né? Uma bola, certo? Um avião, mas sempre com aquele intuito e com aquele objetivo do ato comunicativo. Então, que a criança possa nos dar o retorno, tá? Que a criança faça o contato visual em algum momento para pedir mais, ou que ela verbalize mais, né? Ou que ela aponte mais. A gente precisa entender que para dar continuidade às demandas que a criança vai nos pedindo, ela precisa também se comunicar conosco. Não dá para o tempo todo a gente só fazer como ela quer, porque daí isso não vai gerar aprendizagem para ela, né? Aquela coisa que sempre se fala quando a criança, por exemplo, não fala, né? Se a criança fica só e a gente vai lá e dá o que ela quer e pronto, para que ela vai falar, né? Então tem que ter muito esse cuidado de que precisa haver um ato comunicativo em qualquer brincadeira, em qualquer ação, né? Mesmo que esse ato comunicativo não seja verbal, tá? Ele pode ser de diferentes outras formas, gestual, né? Pelo olhar, físico, né? Mostrando então com as mãozinhas, mas ele precisa existir para que então a gente dê continuidade e a criança entenda o quanto é positivo ela se comunicar com o outro, né? E como a consequência dessa comunicação ela é
mais favorável para sua brincadeira, enfim, para sua diversão, certo? Lembrem-se disso sempre, sempre, para todo tipo de criança que está em estimulação, é muito importante, tá? Outra questão bem importante é como brincar. Sejam criativos, né? Eu gosto de dizer assim que a maioria das brincadeiras que a gente faz aqui no consultório, elas são brincadeiras inventadas, né? São brincadeiras que vêm da imaginação, da criatividade. Então, eu posso pegar um pote, eu posso fingir que ele é um avião. Eu posso pegar uma caneta e fingir que é uma colherinha. A gente precisa criar as coisas para oportunizar para a criança essa imaginação e esse brincar simbólico que a gente tanto fala, né? E que é tão fundamental para o desenvolvimento de uma criança. Então precisa encontrar nessa brincadeira o equilíbrio, né, da criatividade e da diversão, tá? A gente precisa conseguir atrair a atenção da criança por meio, né, dos nossos objetivos, lógico, sempre existem objetivos específicos do porquê estar fazendo aquela brincadeira, mas a gente precisa pensar que a brincadeira em si, ela não é estática, ela não é única, né? A partir daquela brincadeira podem surgir muitas outras. Então a gente tem que ser muito flexível no momento da brincadeira para a gente perceber o que está sendo mais interessante para a criança e de que forma que eu posso tornar aquele brinquedo algo mais atrativo e que me possibilite explorar ainda mais a cognição da criança, tá? Então eu tenho que tentar o máximo possível usar aquele brinquedo e aquela brincadeira para coisas novas, para novos repertórios, para novas aprendizagens, para novas habilidades, certo? Seja em conceitos, seja a questão de comunicação receptiva ou expressiva, seja a questão do jogo, né? O jogo independente, o jogo compartilhado. Então, assim, a imitação, tá? Eu preciso estar muito atento àquela brincadeira para conseguir fazer com que a minha criança aprenda de diferentes formas, né? No mesmo momento. Então a gente pode, por exemplo, ficar uma sessão inteira com um único material, mas explorar ele de diferentes formas, certo? E conseguir então a atenção da criança naquele material de uma forma única, mas ao mesmo tempo diversa, porque eu vou conseguir trabalhar muitas coisas com o mesmo material, né? Num mesmo espaço, no mesmo contexto, tá? Isso é muito importante. Não só para nós profissionais, mas também para vocês enquanto pais. Porque em casa, muitas vezes, a gente não tem muitas possibilidades. Então, a gente precisa aproveitar tudo aquilo que for do interesse da criança, né? E aí, aquela caixa de papelão pode virar algo muito legal. Ela pode virar uma garagem de carros. Ela pode virar uma torre, né? Ela pode virar uma caminha de bebê. Então, a gente tem que tentar pensar muito nessas possibilidades de criação, tá? Para que a criança entenda o quanto existem possibilidades a partir de um único objeto. Acredito que por hoje são essas as dicas mais importantes, tá bom? Com o passar do dia a gente vai conversando um pouquinho mais. Um beijo, fiquem bem!